Senhor como essa videira e nós como esses ramos, que sem o Senhor, Pai, nós não somos capazes de nada, Senhor. Nós não podemos realizar nada e nem de fazer nada, Senhor, se o Senhor assim não estiver no controle e na direção das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigada por este momento especial, por este momento, ó Deus, na Tua presença, Pai. Fala conosco, ó Deus, porque antes de falar aqui, meu Deus, o Senhor já fala com cada um de nós que fomos responsáveis, ó Deus, de estar falando da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque até aqui tem nos ajudado ao Senhor, Pai. Até aqui tem o Senhor nos colocado de pé, mesmo mediante as nossas fraquezas e imperfeições humanas. Mas o Senhor é sempre Deus, Pai. Amém. Muito obrigada, meu Deus. Em nome de Jesus, que já oro e te agradeço. Amém. Amém. Amém, irmãos. E como já estava falando, irmãos, daqui desse altar do Senhor, desce os rios de água viva. Há palavras purificadoras para o nosso coração. Palavra que transforma, que cura, que restaura. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui declarando que nós queremos ver a nossa família restaurada. É por isso que nós estamos aqui, porque entendemos a dependência total para que possamos caminhar até o dia que o Senhor assim voltar ou nos permitir sair daqui. Amém? E eu observando, irmãs, o tema que Deus colocou no coração da nossa irmã Valneide, unidas em Cristo, no amor e no cuidado da família. E eu fiquei observando, eu digo, meu Deus, para sermos unidas, para termos um bom relacionamento, é preciso estar ligado em Cristo. Não é verdade? Então, se eu estou unida em Cristo, com certeza o amor vai fluir no meu coração, porque vem de Cristo para o nosso coração. E este amor, estando radiado em nós, com certeza vai fluir no cuidado com a nossa família. Amém? E eu quero só que o irmão coloque aí, só para nós ter essa palavra maravilhosa de confirmação dessa reconciliação que o Senhor fez na nossa vida. Porque por nós mesmos, irmãos, não somos capazes de ter reconciliação. Mas foi através de Jesus na nossa vida que Ele trouxe essa condição na nossa vida de entendermos o amor perfeito dEle para conosco e nos levar a esse amor capaz de perdoar, capaz de entender que só Jesus faz isso na nossa vida. Amém? Eu peço que o irmão coloque aí 2 Coríntios 5, versículo 18. Vamos ler todos, irmãos. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém, irmãos? É por isso que nós estamos aqui. Amém? Porque o Senhor trouxe ao nosso coração esse entendimento. E com certeza, a gente tendo esse entendimento, qual é o nosso caminhar? É o cuidado com a família, né? Estamos aqui porque somos famílias que fomos resgatadas para viver o amor de Cristo, para poder, com a ajuda do Senhor e as nossas ações e as nossas atitudes, trazer também toda a nossa família para os braços do Senhor. Amém? Amém. Então, foi esse o tema e eu quis compartilhar dentro desse texto, né? E a divisa que a nossa irmã também, Deus colocou no coração, foi do Salmo 128, versículo 3, que inclusive já foi lido aqui. Amém? Amém. Então, a reconciliação é um processo de restabelecimento da paz e do relacionamento, seja com Deus,
seja com os outros. É um chamado à humildade, ao perdão e à busca por uma vida em harmonia com o mundo ao nosso redor. Amém, irmãos? Então, irmãos, não é bem essa palavra, mas nós vamos só uma pequena reflexão. Uma pequenina reflexão, né? Que Deus já começou a colocar aqui no meu coração, referente ao Salmo 127, versículo 1. Aonde o Senhor nos instrui, nos exorta, nos chama a atenção, para que se complete no Salmo 128. Então, quando eu entendo que se o Senhor não edificar a casa, inutilmente trabalham os que edificam, já é a base para quê? Para que se complete no Salmo 128. Quando nós pensamos em construção, irmãos, vamos levar a construção física de uma casa, né, pastor? Podemos observar, quando o salmista assim declarou, que se o Senhor não edificar a casa, em vão ou inutilmente trabalham os que edificam, podemos entender que uma casa física trazida em uma figura de ser construída, nós entendemos que não basta somente a nossa vontade, né? De entendermos assim, eu vou construir essa casa, eu quero que ela seja dessa forma, né? Eu vou investir tudo que eu tenho para que ela se realize, para que seja concretizada, né? Então, nós podemos entender que não basta somente a nossa vontade, as nossas ideias de como ela será, né? De como será o meu revestimento, o meu investimento naquilo, o que eu tenho de dinheiro para investir para que ela saia uma bela casa, para que saia a casa dos meus sonhos. Não basta só isso. Para que seja uma casa boa, bem construída, ela precisa de um construtor capacitado, um profissional que saiba bem como vai ser levantadas, como vai ser edificada, como é que vai ser levantada essas paredes, toda a base e suporte para que essa casa seja construída. Amém? Amém. Então, não é só isso, né? Trazendo para a vida terrena, para os desejos que nós temos aqui na terra, como ser humano, de ter uma casa realizada. Mas isso não é o suficiente. Precisa ter um bom construtor, precisa ter um profissional que saiba bem como vai realizar o alicerce e a base dessa construção. Amém? Então, é preciso que alguém capacitado seja esse construtor, pois, do contrário, essa construção, ela vai desmoronar. Concorda, irmãos? E todo esforço e investimento que se é feito serão perdidos, onde correrá risco e até de se machucar ou de machucar alguém. Amém? Veja que Mateus 7, 23, 24 traz a edificação desse lar, se é na rocha ou se é na areia. Amém? Foi poucas páginas, foi 55. Mas no plano espiritual, quando pensamos nessa edificação da família, precisamos entender que nós não temos condições nenhuma para que essa casa seja edificada. A casa, por nossas próprias forças e recursos ou inteligências, elas não poderão resistir. Uma casa que não estiver alicerçada na base, na edificação com Cristo, ela não poderá, ela não conseguirá sozinha, porque os conflitos, as situações são muitas, e nós precisamos da presença do Senhor na nossa vida e nessa casa, para que ela
Crie firmeza. Mas às vezes nós achamos que somos capazes e muitas das vezes nos decepcionamos. Porque essa casa, ela não pode ser edificada pelo que eu penso, pelo que eu quero ou pelo que eu acho que tem que ser. Essa casa precisa ser edificada com os princípios do Senhor, com a base desse Deus que nos ensina através da palavra dele. Aqui está o altar do Senhor, que jorra como águas cristalinas a todo tempo, semanas e mais semanas, mês e mais mês, anos e mais anos. E essas águas que descem daqui é para nos purificar, é para nos ensinar o caminho, é para nos aperfeiçoar, é para nos ensinar como manejar a situação na nossa casa, na nossa família, porque nós mesmos não somos capazes. Tudo na nossa vida, principalmente como cristãos, como servos de Deus, deve ser submetido a Deus. Então, o que eu penso, o que eu vou fazer, a minha vida financeira, como é que está, como é que eu preciso resolver, o meu relacionamento. E Deus nos dá a direção para tudo, irmãos. Amém. O problema e a questão é que nós falhamos por desobedientes que somos. Porque Deus tem a direção certinha para toda a situação da nossa vida. Mas às vezes nós saímos da posição que o Senhor ordena e da que o Senhor quer. Então começa as falhas surgindo e muitas das vezes nos encontramos em uma situação indesejável por causa de nós mesmos. Deus é tão lindo e Deus é maravilhoso. Eu fico pensando, Deus tem dado tantas oportunidades para nós como famílias aprendermos e vir buscar mais e mais ao Senhor na casa dele. Essa casa aqui é chamada casa de oração. Deus tem colocado aqui momentos de oração para que as famílias pensem e tomem uma posição diferente, para que venham buscar por suas famílias, por nossas famílias. Mas nós somos acomodados, irmãos. Quando eu digo nós, é porque eu também estou incluída. Muitas das vezes nós somos acomodados. Tem aqui o momento de intercessão na terça-feira. Tem o prome, tem as quarta-feiras que o pastor sempre está aqui trazendo mensagem, trazendo edificação para nossas vidas como família, mas somos nós mesmos que somos negligentes. E muitas das vezes, quando a situação aperta, ai meu Deus, e Deus dando a direção, Deus dizendo, venha filha, venha filho, por que você deixou de vir? A minha casa é o lugar que você vai aprender, é o lugar que você vai se fortalecer, é o lugar que você vai aprender como resistir os dias maus. Mas nós somos negligentes. Às vezes nós temos tempo para tudo. Tem tempo para ir para o shopping, passar 1 hora, 2 horas lá. Temos tempo para estar em uma televisão assistindo o que não convém, o que não agrada a Deus. Temos tempo para várias e outras coisas. Mas 1 hora de relógio que se passa em intercessão, em momento de promo, em momento aqui, das quarta-feira, em favor da nossa família, muitas das vezes nós não temos tempo. Não temos. Então, se o Senhor estiver à frente, conduzindo e edificando, nós teremos bom resultado dessa casa, né? E quais são os resultados que nós poderemos ver e viver? O bom relacionamento, a boa educação para com os filhos. As questões financeiras serão resolvidas de uma forma maravilhosa, porque Deus está ali conduzindo, ainda que se perca o controle, eu ultrapassei, não era isso que eu tinha que fazer, eu passei dos limites, mas quando a gente
se derrama aos pés do Senhor, declarando: Senhor, eu falhei, me ajude aqui. O Senhor é lindo, que Ele vem e arruma. Ele arruma. Ele arruma. Ele arruma porque eu tenho testemunha. Eu tenho testemunho do que Ele já fez. Amém, irmãos? Então, o Senhor faz isso na nossa vida. Né? E quem não tem, e aí vamos agora, e quem não tem o marido ou a esposa crente, como é que vai poder edificar essa casa? É complicado, né, irmãos? É, mas não é difícil, não é impossível, porque quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para nos aperfeiçoar e para nos ensinar a conduzir a situação. Porque eu fiquei imaginando: Senhor, como seriam os discípulos do Senhor? Será se eles passavam por esse problema que a gente passa? E o Espírito Santo diz: passava sim. Tinha, assim, discípulo durão de coração, daqueles que encrenqueiro, tinha o mais meigo, tinha aquele que duvidava de tudo. E aí vá trazendo à mente. Todos os discípulos, quando Jesus chamou, cada um deles tinha características diferentes, e que quando o Senhor chamou para aperfeiçoar, para dizer: venha, você vai me seguir de agora em diante, e eu vou aperfeiçoar a sua vida, eu vou transformar. É assim, o Senhor fez assim, e faz na nossa vida, e continua, e vai continuar fazendo na vida daquele que quer. Amém, irmãos? Então, e como é ter um marido ou uma esposa que não é crente? E como é que eu vou poder edificar essa casa? A palavra é que é sim. O Senhor nos ajuda sim. Então, através do temor que eu tenho a Deus e da prática da minha fé no meu lar, mesmo sem apoio dele ou dos outros que estão no meu convívio, é possível, sim, edificar. Eu me lembro de um ditado que minha mãe sempre dizia: filha, bote isso na sua mente. Quando um não quer, dois não brigam. E isso vem da parte do quê? A sabedoria. A sabedoria, né? Porque se a mulher que honra a Deus vive de acordo com a sua vontade, em um ambiente desfavorável, pode ser um exemplo de videira frutífera dentro da sua casa. Ainda que essa mulher ou esse marido não seja convertido, não tenha o ensino ao qual o Senhor já tem passado para você, mesmo assim, é possível, sim, viver em um lar harmonioso. Por quê? Porque essa sabedoria vem de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Então, não pode ser em vão. O que é que nós estamos fazendo se não deixarmos que essa sabedoria de Deus venha fazer parte da nossa vida? Com certeza vai ser em vão. Mas nós precisamos pedir a Deus ajuda, procurando viver em uma harmonia e trazendo prosperidade para o lar. A prosperidade, vamos supor, em uma situação de que a mulher, ela sabe ajeitar as coisas, né? Quando as coisas estão ali difícil, a mulher sempre tem essa cabeça, dizer: não, nós vamos comprar isso ou vamos comprar aquilo, não, só precisa gastar isso. Quer dizer, é a mulher com a sabedoria que Deus deu, trazendo essa prosperidade, trazendo esse manejo das boas finanças dentro da sua casa, porque muitas das vezes o marido não crente não tem, ele bota tudo aí para acabar. A mulher não crente quer comprar tudo, tá vendo? E vai trazer problemas financeiros para dentro de casa, né? E vocês imaginem, irmãos, uma mulher serva do Senhor, vem para a casa do Senhor, aprende as maravilhas de Deus, sai daqui tão alegre, feliz, vai chegando em casa, glórias a Deus, aleluia.
e de repente o marido está lá com o som ligado, com uma música que só a misericórdia de Deus. E aí? É complicado, né? Um dia eu ri que eu saí daqui, da casa do Senhor, tão alegre, fui para casa, aí o meu estava lá com o som bem alto. Vou voltar para São Luís. Eu, não volte não, meu filho. No meu coração eu disse, não volte não, porque a coisa vai complicar, meu filho. Fique por aqui mesmo. Que ele gosta muito dessa música. Tá vendo? Mas é complicado, irmãos. E se a gente, nesse momento, não tiver sabedoria como agir, a gente cria um conflito grande dentro de casa. Cria. Eu digo isso porque eu já fiz isso. Eu já fiz, irmãos, mas eu estou louvando a Deus que a cada dia o Senhor está me ajudando e me disciplinando a agir de forma diferente. Está vendo? E eu estou vendo os resultados, pouco a pouco. Eu estou vendo os resultados, Deus agindo. Está vendo? Então, como é bom e maravilhoso quando a gente aprende a descansar no Senhor e dizer, Senhor, que essa situação eu não posso não, mas me ajuda aí, Senhor, me ajuda aí, meu Pai. O Senhor faz isso por nós, né? Então, isso significa que a fé e a prática da palavra de Deus são fundamental para a edificação da nossa casa, do nosso lar, né? Então, como é que eu posso edificar, meu Deus? Em uma situação difícil, de convívio com aquele ou aquela que ainda não teme ao Senhor. A fé e a oração é o resultado, né? Então, a mulher pode e deve buscar a Deus em oração, pedindo sabedoria, direção e forças ao Senhor, para saber agir dentro de certos conflitos que a Bíblia diz que o homem natural não compreende a espiritual. E nem a mulher natural conhece o homem espiritual. Então, de onde é que tem que vir o discernimento? É daquele a qual o Senhor já chamou, já colocou como coluna, para que edifique, para que ajude a viver de uma forma que venha agradar a Deus. O nosso comportamento é muito importante, né? O nosso comportamento, ao demonstrar para com Ele ou para com os que estão ao nosso redor o amor, o cuidado, o respeito e o carinho. Não é verdade? Isso é muito importante. Na educação dos filhos, educando e ensinando o princípio da fé, ainda que tenha uma mãe ou um pai, que só ele ou ela é servos do Senhor, mas que tem o filho ali e tem a outra parte que ainda não importa. A sua fé, a sua oração e os ensinos a qual tem sido a base da sua vida, você vai ter o controle, você vai ter o discernimento para estar ensinando o seu filho ou a sua filha a criar essa fé no único Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Então, educando e ensinando os princípios da fé a nossas crianças a amar a Deus unicamente e viver de acordo com a sua vontade. Então, as crianças vão crescer dessa forma, né? Eu peço aí o irmão que coloque aí o Salmo 111, versículo 10, por favor. Vamos ler todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, baseado, Deus me mostrou esse versículo. Agora nós vamos para o Salmo 128. O perfil da família cristã, da família a qual a base é Cristo, a família a qual os dois temem ao Senhor, é o Salmo 128.
O 127 vai lá, vai ensinando, olha, edifique, se você não edificar a casa, né? Aí o 28 vem o complemento do poder de Deus no meio da família. É o Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele. Aquele se refere-se àquele ou àquela. Porque quantas mulheres não tem aí, que estão aí vivendo só, sem a posição dos seus maridos, mas se ela temer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor, com certeza vai ver a bênção do Senhor sobre a sua casa. Né? Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Uma palavra poderosa. Né? A importância. Essa palavra, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Isso é gratificante e tem que ser honrado por aqueles que trabalham. Porque quem determinou foi o Deus Todo-Poderoso, que o homem comeria do suor do seu trabalho e traria mantimento para a sua família. Então, essa ordem não foi do homem, mas foi do Deus Todo-Poderoso, o Deus que edifica nossas vidas. Foi Ele. E Ele complementa e diz, se você fizer isso, tá vendo? Você vai ser feliz e tudo vai caminhar bem na sua vida. A satisfação do trabalho, de saber que foi Deus que está dando aquele salário. Oh, meu Deus, obrigado, eu estou aqui recebendo salário para manter a minha família, para manter a minha casa, porque foi assim que o Senhor ordenou. Então, quando há essa satisfação, as coisas vão fluindo, as coisas vão se ordenando bem dentro do lar. Então, essa declaração de bem-aventurado não é uma esperança futura, não. Quando essa palavra diz bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor, não é para futuro lá na frente, não, mas é para hoje, já, na nossa casa, na nossa vida. Amém? Então, é uma expressão de realidade presente hoje para os que temem a Deus. Então, o que nós lemos aí, se nós tememos a Deus, vem a sabedoria e o entendimento. Então, é com essa sabedoria e o entendimento que Deus está lhe dando a posição de você agir conforme os ensinos dEle. Não é conforme a minha vontade, o que eu acho, o que eu penso, mas é nos padrões do Senhor. É na palavra que Ele deixou aqui para nós. Né? Então, o salmista destaca a alegria imediata, ressaltando que o resultado desse temor conduz à prática e à obediência. Né? Então, quando eu digo que temo ao Senhor, eu preciso viver a prática, eu preciso estar em obediência, porque senão as coisas não vão fluir. Como é que eu quero ter uma família feliz se a base que Deus me mostra está aqui, aonde cada um dos membros tem a sua posição, mulher tem a sua posição, o marido tem a sua posição, os filhos têm a sua posição. Então, quando isso, cada um toma posse, as coisas só vão fluir a favor do bem. Então, quando isso não acontece, alguma coisa saiu fora do contexto. Alguma coisa saiu fora do que Deus estava falando, do que Deus estava ensinando. É falha nossa, não é de Deus, não. Deus é perfeito sempre. E a palavra dele está sempre aqui. Ela está aqui. Olha, filho e filha, a minha palavra está aqui. Quer conserto? Está aqui. Então, esse andar não é apenas uma questão de ações, mas de uma união íntima do coração com Deus. Então, quando eu tenho o meu andar está em uma união perfeita com o meu Deus no meu coração, com certeza, ainda que venham os conflitos, as dificuldades, porque elas vão surgir sempre.
Elas vão surgir sempre, não sabemos de que forma, mas elas vêm. Mas aí é que está. O temor que você tem a Deus está lhe levando à sabedoria e ao entendimento. Então, se ela estiver lhe levando, você vai saber como agir dentro dessas situações. Amém, irmãos? Amém. Já está acabando. A declaração do salmista, agora no versículo 3, declaração do salmista é essa mulher que teme ao Senhor. Ela é comparada a uma videira que cresce vigorosamente. A videira é conhecida pela sua frutificação abundante. Ela simboliza não apenas a fertilidade, mas também a vitalidade e o sustento no seu lar e na sua casa. Amém? Mas nós podemos entender que para que essa mulher também se torne essa videira frutífera, ela precisa que o homem faça a sua parte eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Porque um vai completar o outro. O homem só não vai poder realizar esse lar bem-aventurado sozinho, se essa mulher não estiver completando a parte dela. E nem ela vai ser capaz de ser essa videira frutífera, se ele também não cumprir o papel dele, a qual o Senhor ordenou para toda a família. Isso é, ela torna-se uma fonte de prosperidade e nutrição dentro do seu lar, não só para o corpo, mas também para a alma e o coração do seu esposo. E ambas as partes, tanto o marido para com a mulher, tanto a mulher para com o marido. Porque ambos, se são servos do Deus Altíssimo, é família que foi chamada pelo Deus Todo-Poderoso, então a ordem é para os dois, para que se completem e hajam conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? E os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Quer dizer, a alegria, o crescimento saudável dentro do lar, o bom relacionamento, né? As oliveiras eram altamente valorizadas na cultura bíblica, devido ao seu papel essencial na vida cotidiana, né? Elas forneciam azeite, alimento e sombra. Olha só que maravilha. Então, as mulheres que temem ao Senhor, elas são comparadas dessa forma, quando assim nós colocamos em prática, irmãos. Assim são comparados os filhos a essa planta de oliveira, mostrando vitalidade, crescimento e uma presença constante de Deus, simbolizando essa família, quer dizer, suprindo essa família, ajudando a essa família. Então, assim será unida essa família, independente das situações que venha a enfrentar, independente dos conflitos, porque vem muitos, mas o Senhor nos chamou para ajudar nos nossos conflitos, irmãos. Não foi à toa, não. Se nós somos famílias que estamos aqui, somos famílias carentes da ajuda do Senhor para suportar os conflitos. Teve dias aí que eu disse, Senhor, o fardo está pesado. O Senhor disse, filha, lembra quando eu lhe chamei para lhe dar o meu fardo? Eu estou no seu fardo. O Senhor está no nosso fardo, irmão. Ele conhece a nossa estrutura e até onde nós suportamos. Então, elas fornecem azeite, alimento e sombra. Assim são comparados os filhos. Então, essa imagem retrata não apenas riqueza material, mas harmonia e alegria que vem de um lar abençoado pelo temor ao Senhor. Irmãos,
tem famílias que acham, muitas aí do mundo, acham que a condição financeira ou uma mesa farta vai trazer paz, alegria. Não traz. Tem um versículo em Provérbios que diz: é melhor ter uma mesa só de frutas e legumes, né? Do que uma mesa farta de boi, de carne, mas que só há contendas e conflitos no meio dessa família. Então, não é a condição financeira que proporciona essa paz, que proporciona uma boa comunhão, um bom relacionamento, mas é o debruçar na palavra do Senhor. É os ensinos do Senhor que vai abrir o nosso entendimento, vai nos dar discernimento no mais momento difícil que nós viermos a enfrentar. É a palavra de Deus. Não adianta corrermos para nenhum outro lugar. Não adianta ir atrás de A, de B, não. Mas é aqui. É essa palavra aqui. Que nos orienta, que vai firmando os nossos caminhos. E Deus usa o servo e a serva do Senhor, o líder espiritual. Irmão, se Deus soubesse que a gente não precisava de líder espiritual na nossa vida, não tinha chamado Moisés, não. Ele mesmo tinha feito lá da forma dele, mas Deus chamou Moisés para estar à frente, para estar conduzindo, para estar ensinando. Deus disse: olha, Moisés, está aqui a minha palavra, leve lá para aquela família, ensine lá aquele povo como é que eu quero que eles andem. Mas quando nós desobedecemos e não cumprimos conforme o que o Senhor nos ensina, com certeza vai haver as consequências. Então, irmãos, só para finalizar, o Salmo 128, versículo 3, destaca a beleza e a bênção de uma família abençoada por Deus. Não só o 3, mas o decorrer do 1 até o 5, né, pastor? O versículo 5 ou é 6, né? Até o 6, né? Então, destaca a bênção de uma família abençoada por Deus, onde a mulher e o homem têm seus papéis fundamentais para que essa casa ela seja feliz, harmoniosa, para que ela possa ver os filhos dos seus filhos, ver os filhos crescer, ver os filhos prosperar, ver os filhos adorar o mesmo Deus, ver o Deus sendo glorificado na nossa vida, na nossa casa. Esse é o papel fundamental do cristão. É difícil, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Deus não teria usado a boca desse salmista para trazer esse Salmo 128 como prova de que, quando se teme ao Senhor, tudo flui bem para a glória de Deus. Amém? Essa foi a pequena reflexão que Deus colocou no meu coração. Amém. Eu vou pedir à nossa irmã Maria José dos Santos que esteja fazendo essa oração, irmã, final, em nome de Jesus. Só tu és esse Deus, Senhor, aqui presente. Deus do Abraão, Isaac e Jacó. Louvamos pelo cuidado do Senhor, Deus, por nós.
Convido o nosso pastor Valdir para estar impetrando a bênção apostólica. Irmãos, tudo que nós ouvimos, se queremos família feliz, é só ouvir e praticar o que Deus falou para o coração da gente. Não tem mais o que a gente conversar, porque nós já ouvimos. E agora é pôr na prática da vida diária, sendo assim, com a vida íntegra em toda a situação da vida, sem temer nada, porque Deus é o Deus que batalha por nós, que peleja por nós, que se vinga por nós e que cuida de nós. Então a gente não tem que temer, não é? A família feliz é essa que começa no Salmo 127 e termina no 28, não é? Que Deus continue abençoando a nossa irmã Edenilde. Sempre recebemos a palavra de Deus do seu coração, não é? A nossa irmã Rosilane, também aqui, não é? Que a gente quase não enxerga ela daí, né? A nossa irmã Valneide, que também está na liderança dessa MCM, junto com as outras mulheres. Que Deus continue abençoando. É uma semana, assim, muito importante que os Batista preparou, assim, para essa denominação na questão das mulheres. Essa ênfase maior, onde faz com que a mulher tenha uma atenção maior a tudo aquilo de Deus para ela e para a sua família. Não é? É só a bênção, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos casamentos, sobre os vossos filhos, sobre o vosso lar, sobre os vossos negócios, sobre essa igreja santa, viva e gloriosa, essa família escolhida que aqui está reunida, como em todos os 4 cantos da face desta terra, sejam abençoadas. E nós o abençoamos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus diz, amém, glórias a Deus, uma oração silenciosa, estamos dispensados por essa noite.